Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Faremos nesse vídeo a continuidade do estudo da termodinâmica. No vídeo anterior, nós estudamos a energia interna dos gases. Neste vídeo, estudaremos o trabalho. Não se esqueça de inscrever no canal. Clique no sininho, que é para ser avisado de novos vídeos, bem como compartilhe com o seu colega. Vamos então considerar o estudo do trabalho a uma pressão constante. Neste caso, dizemos que está ocorrendo uma transformação isobárica. Nós vamos então imaginar aqui um recipiente contendo uma determinada quantidade de gás. Esse recipiente apresenta um pistão sem atrito, móvel. Nós vamos inicialmente adicionar a este gás uma determinada quantidade de calor. Estamos informando que houve variação de volume, ou seja, houve realização de trabalho, bem como houve o aumento da energia interna, ou seja, houve variação de temperatura. Observe que, lá da mecânica, nós aprendemos que trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Esse cosseno é de 0 grau, porque trata-se de forças paralelas e de mesmo sentido. Nós aprendemos na física que o cosseno de 0 grau é igual a 1. Se substituirmos nesta forma por 1, vamos chegar à conclusão que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Como houve expansão do gás, nós estamos convencionando como sendo expansão um trabalho positivo. Vamos agora pensar nesse outro recipiente, onde nós vamos retirar calor. Neste caso, estamos observando a compressão do gás, diminuição de volume, e, consequentemente, estamos mostrando uma diminuição da energia interna. Da mecânica, nós sabemos que trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Só que esse cosseno é de 180 graus. Trata-se de forças opostas. A vizinhança está fazendo uma pressão sobre o pistão, enquanto que o gás está fazendo uma pressão sobre o pistão. Muito bem. Nós vamos, então, observar que o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Substituindo aqui, nós passamos a ter que o trabalho negativo, porque houve compressão. É a força vezes o deslocamento. Neste caso, nós temos um trabalho negativo, porque houve uma compressão. Nós sabemos que pressão é igual a força vezes a área. Como a área está no denominador, passando para o numerador, passa multiplicando. Eu posso escrever então assim, que força é a pressão vezes a área. Eu posso substituir força por pressão vezes a área. Logo, passamos a ter esta equação, que trabalho é igual a pressão vezes a área vezes o deslocamento. Como a área vezes o deslocamento é igual a variação de volume, eu posso, então, reescrever esta expressão assim, que o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Nós sabemos que quando multiplicamos pressão vezes volume, lá da equação de Klepper, é o mesmo que a quantidade de matéria, N, vezes a constante dos gases, R, vezes a variação da temperatura. Logo, podemos também reescrever esta expressão assim. Uma vez que nós estamos estudando gás e vamos procurar seguir o sistema internacional, nós sabemos que a pressão é dada em Pascal, que nada mais é do que Newton por metro quadrado. O volume é dado em metro cúbico. Eu posso simplificar metro quadrado no denominador com metro quadrado no numerador, resta metro no numerador. E metro vezes Newton é a unidade de trabalho. Logo, podemos dizer que o trabalho pode ser expresso em Newton vezes metro. Utilizando desta outra expressão,
onde temos a quantidade de matéria, temos o valor da constante dos gases e a variação da temperatura, podemos ver que a quantidade de matéria é dada em mol, o R pelo Sistema Internacional é dado em Joule por mol vezes Kelvin e a temperatura é dada em Kelvin. Eu posso simplificar mol no numerador com mol no denominador, bem como posso simplificar Kelvin no denominador com Kelvin no numerador. Restou a unidade de Joule. Logo, podemos dizer que o trabalho também poderá ser expresso em Joule. Logo, concluímos que Newton vezes metro é o mesmo que Joule. A pergunta que não quer se calar. Quando é que eu vou utilizar desta primeira expressão? E quando é que eu vou utilizar desta segunda expressão? Vai depender das informações do enunciado da questão. Se a questão referir-se à pressão e variação de volume, utilizamos da primeira equação. Se a questão utilizar as informações de quantidade de matéria, informar o valor de R e a variação da temperatura, utilizamos da segunda expressão. E como é que fica isto no gráfico? Vamos então mostrar a representação gráfica de uma pressão constante. Nós temos aqui no eixo das ordenadas a pressão dada em Newton por metro quadrado. No eixo das abscissas, nós temos o volume dado em metros cúbicos. Isto significa dizer que estamos utilizando da unidade do Sistema Internacional. Eu tenho uma pressão constante em A e B. E tenho uma variação de volume de 4 para 7. Eu posso calcular o trabalho utilizando da expressão trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação de volume. Bem como eu posso utilizar o cálculo do trabalho calculando a área deste retângulo. Daí, eu também posso encontrar o valor do trabalho realizado pelo esse gás, uma vez que aqui está havendo a expansão. Vamos então observar que esta área ela é igual ao trabalho. E a área de um retângulo nada mais é do que a base vezes a altura, ou a altura vezes a base. Se nós formos substituir os valores, nós vamos encontrar que o trabalho realizado pelo gás sobre a vizinhança vai ser o resultado desse produto. Podemos cancelar no denominador metro quadrado com metro quadrado no numerador, resta metro. Metro vezes Newton é o mesmo que Joule. Resolvendo esse produto, vamos encontrar que o trabalho vai ser igual a 15 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro não, é Newton vezes metro. Vamos corrigir aqui. Newton vezes metro, que é o mesmo que Joule. Logo, podemos dizer que o trabalho realizado pelo esse gás sobre a vizinhança é de 1,5 vezes 10 elevado à sexta Newton vezes metro. Observe que eu escrevi em notação científica. Isto podemos analisar também um gráfico no sentido oposto. No sentido de B para A, está havendo a compressão. Como a área da figura é a mesma, iremos encontrar o mesmo valor, só que nós vamos chamar de negativo para dizer que houve uma compressão e chamá-lo de positivo para dizer que houve uma expansão. Nós poderíamos utilizar essa fórmula, calculando a pressão vezes a variação do volume, que iremos encontrar o mesmo resultado. Portanto, tanto faz você utilizar a área, a pressão constante, bem como utilizar as informações do gráfico, pressão vezes a variação do volume, ou se preferirem, e se tiver a informação necessária, quantidade de matéria vezes variação de temperatura vezes a constante E. Vamos então verificar o nosso estudo no que diz respeito à pressão variável. Neste caso, somos obrigados a utilizar o gráfico. E eu estou trabalhando aqui com um sistema internacional.
Estou trabalhando com Pascal e com volume em metros cúbicos. Nós temos um gás no ponto A com uma pressão de 6 Pascal, cujo volume é de 10 metros cúbicos. Eu tenho agora o mesmo gás, só que no ponto B. Observe que houve uma diminuição da pressão e pela metade. Logo, vai haver um aumento do volume em um dobro. Se nós traçarmos a curva de A para B, nós temos dois sentidos. Sentido de A para B. Está havendo a expansão, aumento de volume. Daí eu digo que o trabalho é maior do que zero. Se nós analisarmos de B para A, está havendo uma diminuição de volume, compressão. Dizemos então que o trabalho é menor do que zero. E para calcular o valor desse trabalho, temos que ter um cuidado no sentido. Nós sabemos que esta curva AB, com o eixo das abscissas, vai me dar esta área, que é justamente a área de um trapézio. Se analisarmos no sentido de A para B, teremos um trabalho positivo. Se analisarmos de B para A, teremos um trabalho negativo. Daí, nós temos que a área é igual ao trabalho. E esse trabalho é dado pela área desta figura geométrica, que nada mais é do que a base maior mais a base menor, multiplicado pela altura, que é a variação de volume, tudo isso dividido por 2. Se nós formos substituir os valores, a base maior dá 6, a base menor 3, a altura dá 10. Tudo isso dividido por 2. Resolvendo essa operação matemática, chegamos à conclusão que 9 vezes 10 dá 90, dividido por 2 dá 45 joules, que é Newton vezes metro. E analisarmos de A para B, esse trabalho será positivo, mais 45. E se analisarmos de B para A, esse trabalho será negativo, menos 45 joules. Vamos então verificar o estudo do trabalho num ciclo termodinâmico. Haveremos de trabalhar também o gráfico. E estas unidades estão no sistema internacional. Eu tenho um gás no ponto A com a pressão de 6, volume de 10. No ponto B, temos uma pressão de 3 e um volume de 20. Observe que pressão e volume, nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais. E no ponto C, nós, a uma pressão constante, reduzimos o volume à origem, a 10. Nós temos, então, este ponto C. No percurso de A para B, nós temos a expansão do gás. Portanto, dizemos que temos um trabalho positivo nesse sentido. De B para C, nós estamos comprimindo o gás a uma pressão constante. Temos, então, um trabalho negativo, compressão ou contração do gás. Já de C para A, observe que o volume mantém-se constante. Logo, não existe realização de trabalho, porque trabalho está relacionado com a variação de volume. Como de C para A não variou o volume, eu digo que o trabalho é igual a zero. E como calcular o trabalho em um ciclo termodinâmico? Basta calcular a área deste triângulo. Ou, se preferir, calcule a área do trapézio e subtrai da área do retângulo, que vai encontrar a área do triângulo. Resolvendo, então, pela área do triângulo, nós temos a base vezes a altura dividido por 2. Substituindo os valores, nós temos um valor de base igual a 10, que representa a variação de volume, multiplicado pela altura, que é 6 menos 3 é igual a 3. Isto tudo dividido por 2. Daí iremos encontrar um trabalho de 10 vezes 3, 30, dividido por 2, 15. Logo, teremos um trabalho de 15 joules. Se formos analisar nesse sentido
horário, representamos o trabalho com sinal positivo. Se analisarmos no sentido anti-horário, saindo de A, passando por C, chegando em B e voltando a A, o trabalho seria negativo. Vamos então verificar o estudo dos sinais do trabalho. Se nós aumentarmos a temperatura, consequentemente, poderá aumentar o volume. E isto caracteriza dizer que houve expansão do gás, trabalho maior do que zero. Se nós diminuirmos a temperatura, consequentemente, poderá diminuir o volume. E com isso diremos que houve compressão do gás, trabalho menor do que zero. E se a temperatura mantiver constante, isto significa dizer que a variação do volume será constante. Temos então uma transformação isométrica. Neste caso, como não houve variação de volume, o trabalho é igual a zero. Passamos então à resolução dos exercícios. Vamos então resolver essa primeira questão. Quando estão colocados 6 moles de um gás em um recipiente com êmbolo, que mantém a pressão igual a A da atmosfera, inicialmente ocupando um volume de 3 metros cúbicos. Ao empurrar o êmbolo, o volume passa a ser de 2 metros cúbicos. Considerando a pressão atmosférica igual a 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, qual é o trabalho realizado sobre o gás? Vamos então ilustrar tudo que diz respeito a esse enunciado. Nós temos inicialmente um gás com volume de 3 metros cúbicos. Nós vamos pressionar esse êmbolo de modo a reduzir o volume para 2 metros cúbicos. Daí nós já temos a variação de volume. Se houve variação de volume, houve realização de trabalho. E como é que eu calculo a variação de volume? É o volume final menos o volume inicial. Então fica 2 menos 3 vai ser igual a menos 1 metro cúbico. Esta é a variação do volume e observe que está tendo a variação negativa. Está havendo uma compressão do gás e nós convencionamos isso como um trabalho negativo. Nós temos aí uma pressão de 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, 10 elevado à quinta Pascal. E ele quer saber qual é o trabalho realizado sobre o gás. Nós vamos então calcular esse trabalho. Nós temos a pressão e temos a variação de volume. Vamos utilizar da primeira expressão. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Substituindo os valores informados, pressão é igual a 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, vezes o volume, que é menos 1 metro cúbico. Eu posso simplificar no denominador metro cúbico com metro cúbico no numerador. Resta metro. Metro vezes Newton é a unidade de trabalho, que é o mesmo que Joule. Resolvendo esta continha, chegamos à conclusão de que trabalho vai ser igual a menos 1 vezes 10 elevado à quinta Newton vezes metro. Ou, se preferirem, menos 1 vezes 10 elevado à quinta Joule. Por que esse sinal é um sinal negativo? Porque houve a compressão do gás. Se houver compressão, nós convencionamos sempre como trabalho negativo. Vamos então a esta questão. O mol de um gás ideal, cuja pressão é de 2 atmosferas, sofre uma transformação isobárica na qual a temperatura passa de 100 Kelvin para 500 Kelvin. Calcule o trabalho realizado pelo gás, dado R é igual a 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Vamos então tirar as informações do enunciado. Eu tenho um mol de um gás ideal. Há uma pressão de 2 atmosferas. Ele informou que esse gás sofreu uma transformação isobárica. Isto quer dizer que a pressão é constante. Ele falou que a temperatura inicial era de 100 Kelvin e a temperatura final é de 500 Kelvin. Vamos então calcular a variação da temperatura. Eu pego a temperatura final, 500, e diminuo da temperatura inicial, 100. Daí vamos obter uma variação de 500 menos 100 é igual a 400 Kelvin. Ele informou o valor de R, portanto, ele quer saber o trabalho realizado.
eu tenho quantidade de matéria, eu tenho a pressão, eu tenho a variação da temperatura, eu tenho o valor de R. Trata-se de pressão constante. Então, nós vamos utilizar da segunda expressão, que o trabalho é a quantidade de matéria vezes R vezes a variação da temperatura. Substituindo os valores informados no enunciado, nós podemos, então, trabalhar com essas unidades. Eu posso simplificar Kelvin no denominador com Kelvin no numerador. Eu posso simplificar mol no numerador com mol no denominador. Resolvendo esta operação matemática, chegaremos à conclusão de que o trabalho vai ser igual a 1, que multiplica 8,31, que multiplica 400 Joule, que é a unidade de trabalho, ou, se preferir, Newton vezes metro. Efetuando esta operação, nós vamos chegar à conclusão de que trabalho vai ser igual a 3.324 Joule. Observe que nós temos aqui um trabalho positivo. Por quê? Porque houve o aumento da temperatura. Aumentando a temperatura, nós podemos, então, observar um aumento do volume. Portanto, temos um trabalho positivo, temos uma expansão. Eu poderia também representar em quilojoules. Basta dividir aqui por 1000 e colocar a unidade K joule. Então, fica aproximadamente 3,3 kJ. Esta é o trabalho realizado pelo gás sobre a vizinhança. Vamos, então, observar uma outra questão. Vamos, então, verificar a análise deste gráfico. Observe o gráfico e responda qual é o trabalho realizado pelo gás. Eu tenho nas ordenadas a pressão em Pascal e nas abscissas eu tenho volume em metros cúbicos. Eu tenho um gráfico onde está mostrando o sentido de A para B. Está havendo um aumento de volume. Logo está havendo uma realização do trabalho sobre a vizinhança. Daí nós temos que calcular este trabalho. Muito bem. Observe que está havendo uma variação de pressão e variação de volume. Nós podemos, então, verificar que o trabalho poderá ser dado pela área deste trapézio. Observe que, como está no sentido de A para B, teremos um trabalho positivo, porque está havendo expansão. Eu calculo assim, que o trabalho é a área do trapézio. É a base maior mais a base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Substituindo os valores. Base maior, 5 vezes 10 à quinta, mais a base menor, 2 vezes 10 à quinta, vezes a altura, que é igual a 3, tudo isso dividido por 2. Vamos resolver primeiro aqui dentro do parêntese. Vamos somar 5, com 2 vai dar 7, vezes 10 elevado à quinta. Logo passamos a dizer que o trabalho vai ser igual. 7 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, vezes a altura, que é de 3 metros cúbicos, tudo isso dividido por 2. Eu posso simplificar metro quadrado no denominador, com metro quadrado no numerador, resta metro, e metro vezes Newton é a unidade de trabalho, que é o mesmo que Joule. Resolvendo esta operação matemática, podemos chegar à conclusão de que 7 vezes 3, 21. 21 vezes 10 elevado à quinta, Newton vezes metro, tudo isso sobre 2. Efetuando esta operação, chegamos à conclusão de que o trabalho vai ser igual a 10,5 vezes 10 elevado à quinta, Newton vezes metro. Observe que eu tenho aqui a unidade em Newton vezes metro, que eu poderia também escrever em Joule. Poderia mais, escrever em notação científica, andando uma casa para a esquerda, ler-se 1,05, e para compensar esta divisão por 10, eu vou multiplicar esta potência por 10. Vou encontrar 10 elevado à sexta Joule. Este valor é um valor positivo, porque nesse sentido está havendo um aumento de volume. Vamos então a esta outra questão. 20 mols de um gás ideal realizam as transformações de A para B, de B para C, de C para D,
de D para A. Observe que começou em A e terminou em A. Isto significa dizer que fechou o ciclo. Então vamos analisar o gás. Se atendo para as informações das unidades do Sistema Internacional. Pressão em Pascal, volume em metro cúbico. Observe bem o sentido. Ele quer calcular a área realizada pelo gás. Observe que o sentido é o sentido horário. Logo, teremos um trabalho positivo. Basta calcular a área deste quadrado. Nós temos a área do quadrado é a base vezes a altura. Nós temos uma altura de 6 menos 2,4 Newton por metro quadrado e temos o cálculo do volume, que é justamente a base 4. Eu posso cancelar metro quadrado com metro quadrado, vou obter metro no numerador. E metro vezes Newton é a unidade de trabalho. Multiplicando 4 por 4, vamos encontrar 16 Newton por metro, ou se preferirem, 16 joules. Observe que temos um sentido horário, portanto, temos um trabalho positivo, temos uma expansão. Se preferirem, pode escrever mais 16 joules. Vamos pensar nesta outra questão. Em que molde um gás ideal realizam as transformações de A para D, de D para C, de C para B e de B para A. Observe que eu saí de A e cheguei em A. Logo, nós temos aí um ciclo termodinâmico e nós queremos calcular o trabalho realizado pela vizinhança. Observe que nas ordenadas temos a pressão dada em Pascal e nas abscissas temos o volume dado em metros cúbicos, atendendo então ao sistema internacional. Eu tenho aqui um quadrado, onde a área vai ser igual ao trabalho. Só que nós temos o sentido de A para D, de D para C, de C para B e de B para A. Esse sentido é anti-horário, portanto, teremos um trabalho negativo. Está havendo uma compressão do gás. Para calcular o trabalho realizado pela vizinhança sobre o gás, nós utilizamos da área desta figura, que nada mais é do que a base vezes a altura. Nós vamos então substituir os valores. A base é de 4 metros cúbicos, que é 5 menos 1. A altura é de 4 Newton por metro quadrado, que é 6 menos 2. Eu posso simplificar metro quadrado no numerador com metro quadrado no denominador, resta metro no numerador. E metro vezes Newton é a unidade de medida de trabalho. Resolvendo a operação matemática, iremos encontrar 16 Newton vezes metro. Como trata-se de sentido no ciclo anti-horário, trata-se de um trabalho negativo. Que podemos também expressar assim, que o trabalho é igual a menos 16 joules. Neste caso, está havendo uma compressão do gás. Espero que vocês tenham compreendido. Espero mais. Espero que vocês deem continuidade ao estudo. Na próxima aula, iremos falar de calor. Bons estudos e até lá!